Boa noite a todos. Prosseguimos agora com o nosso ciclo de debates póstumos. Nosso projeto consiste em reunir personagens que, em vida, tiveram opiniões divergentes sobre questões de grande relevância histórica. Nesses debates, eles dispõem de uma oportunidade para explicar e defender seus pontos de vista à luz da época em que vivemos e com a vantagem da perspectiva atual. Procurarei esclarecer e informar se os argumentos usados pelos debatedores apoiam-se no que sabiam no tempo em que viveram ou se utilizam conhecimentos que só se tornaram disponíveis posteriormente. Lembro mais uma vez que os personagens aqui debatendo são apenas isso, personagens, e revivem através de suas ideias e opiniões. Afinal, as pessoas passam, mas as ideias ficam. O debate que assistiremos a seguir também ocorre em um momento apropriado, já que tem como tema central a aplicação obrigatória de vacinas para sustar uma epidemia, sendo que os ilustres debatedores viveram no Rio de Janeiro no início do século XX, assolado por várias pestes e epidemias. O Dr. Oswaldo Cruz, médico que trabalhou no famoso Instituto Pasteur, em Paris, soube aplicar os princípios do sanitarismo moderno, enfrentando com comprovado sucesso várias pragas que atingiam o Rio e o resto do país. O outro debatedor, Dr. Rui Barbosa, praticamente dispensa a apresentação. Sua fama de orador e tribuno transbordou as fronteiras nacionais e espalhou-se pelo mundo civilizado. Acontece que, quando a varíola se espalhou pelo Rio de Janeiro e foi enfrentada com vigor pelo Dr. Cruz, nosso ilustre jurista posicionou-se contra a vacina obrigatória, usando sua reconhecida eloquência para contestar as medidas defendidas e impostas pelo sanitarista. Vamos começar dando a palavra ao Dr. Oswaldo Cruz para suas considerações iniciais. Peço a ambos que respeitem a virtude da brevidade, pois nosso tempo é limitado. Dr. Oswaldo Cruz, por favor, ocupe a tribuna. Saudando nossa plateia, meu ilustríssimo debatedor, Dr. Rui Barbosa, e o nosso competente moderador, digo que não sou habituado a travar debates verbais, nem tenho, nem de perto, a impressionante eloquência do meu debatedor aqui na sala. Minha participação nos eventos que ocorreram no Rio de Janeiro foi essencialmente técnica, mas, como vimos, a política entrou no jogo das ações e deu no que deu. Em novembro de 1904, o Rio viveu a chamada Revolta da Vacina, com protestos nas ruas, depredações, artigos insultuosos nos jornais e discursos inflamados nas tribunas. Todos contra a lei que obrigava a aplicação da vacina contra a varíola na população da cidade. Continuo ainda hoje convicto da justeza de nossas iniciativas naquele tempo. A varíola matou 3.500 cariocas em 1904. Lembrem que a população do Rio naquele tempo não chegava a 700 mil. Demos início à vacinação e acho que em 1906. Apenas 9 pessoas morreram da doença no Rio. Para acalmar a população neste ano, a obrigatoriedade foi retirada. E então a doença voltou com gosto. Em 1908, mais de 6.500 pessoas morreram de varíola no Rio. O povo correu a se vacinar voluntariamente e o controle da doença foi novamente restaurado. Depois de 1910, ninguém mais morreu dessa terrível doença. São números que justificam claramente a necessidade de vacinar.
seja por imposição ou por concordância. Ao longo desse debate, se me for permitido, trarei mais argumentos para justificar a necessidade de obrigar ou convencer a população a se vacinar contra certas doenças que são muito perniciosas e de rápida e fácil propagação. Falarei também da peste bubônica e da febre amarela, que, como sabemos, continuam na espreita e voltarão se não tomarmos os devidos cuidados. Obrigado mais uma vez. Deve ser registrado que neste mesmo período, no Ceará, o Dr. Rodolfo Teófilo já fabricava a vacina e vacinava a população. E fazia isto enfrentando a oposição do governo local. Enquanto o Dr. Cruz contava com total apoio do presidente Rodrigues Alves, que reconhecia o valor da ciência, o cearense era perseguido pelo governo de Nogueira Scioli. Cearense coisa nenhuma, baiano da gema, como eu. O Dr. Rui está certo. Teófilo nasceu na Bahia, mas veio para o Ceará com menos de 2 meses de idade e dizia-se cearense por opção. Era um grande farmacêutico e sua vacina era de excelente qualidade. E alguns jornalistas sabujos do poder insinuaram que a vacina de Teófilo causara a morte de uma criança por meningite. Teófilo mandou amostras de sua vacina para o Instituto Manguinhos, criado por nosso debatedor aqui presente, Dr. Oswaldo Cruz. E a resposta foi um atestado de que a vacina era segura e eficaz. Foi validada pelo meu colega Figueiredo Vasconcelos. Uma vitória da boa ciência do Ceará. E da Bahia, onde Teófilo se formou em ciências farmacêuticas. Bem lembrado, Dr. Rui. Por favor, prossiga, Dr. Cruz. Termino, então, afirmando algo que valia naquele tempo e vale ainda mais nos dias de hoje. Em relação a medidas sanitárias, misturar política com ciência costuma ser prejudicial aos interesses da população. Obrigado pela atenção. Obrigado, Dr. Oswaldo Cruz. Realmente seria muito melhor, tanto naquele tempo quanto hoje, se os administradores ouvissem e adotassem as recomendações dos homens de ciência, sem fanatismos ideológicos. E esses homens não erram? Erram, algumas vezes, sem dúvida. Mas ao reconhecer o erro, se não forem fanáticos, uns poucos são, não tem pejo de mudar de opinião. Essa é a característica mais efetiva da ciência, a capacidade de autorregeneração, sem muitos traumas. Muito bem. Passo então a palavra a nosso ilustrado jurista, Dr. Rui Barbosa, para suas considerações iniciais. Mais do que nunca, imploro por economia de palavras, já que nosso tempo é bem limitado. Na verdade, tanto eu quanto o Dr. Cruz dispomos da eternidade sem limites. Mas seguirei as recomendações de nosso competente moderador, a quem cumprimento. Minhas calorosas saudações ao meu contemporâneo, Dr. Oswaldo Cruz, e aos estimados presentes. Começo arguindo que este debate, se atém à questão da obrigatoriedade da vacina, resulta supérfluo. Sim, eu me manifestei na época do decreto contra este estatuto de força. Eram sentimentos de jurista liberal que sempre fui. Entretanto, nunca fui contra a vacina em si, muito ao contrário. Pratiquei-a em mim mesmo e nas pessoas de minha querida família. Sempre fui um admirador do médico inglês Edward Jenner, que primeiro demonstrou a eficácia e segurança do procedimento, que, aliás, já era preconizado no Brasil desde 1800 e obrigatório desde 1844. Não obstante, quando um decreto de 1904 instituiu novamente a vacina compulsória, senti-me, como liberal,
instado a discordar. Argumentei que a lei não poderia ultrapassar nossas epidermes. Além de nossa pele, não poderia chegar à ação do Estado. Esta era minha posição em 1904, não mais em anos posteriores, mesmo antes do passamento do meu debatedor. Não me atemorizo com as contradições. Da mesma forma que os adeptos da boa ciência, posso mudar de ideia, se convencido por fortes razões. Só os espíritos libertos, as mentes arejadas conseguem esta façanha. Pois como ficou evidente em meu discurso laudatório, após a passagem do Dr. Cruz para a esfera das ideias, minha convicção sobre a obrigatoriedade da vacina tinha se deslocado diametralmente. Atendendo à solicitação do moderador por economia de tempo, concluo sugerindo que o tema do debate passe a ser a defesa da utilização consciente e voluntária de um procedimento sanitário completamente comprovado e seguro. Obrigado. Esta mudança de opinião demonstra a grandeza de espírito do Dr. Rui Barbosa. No entanto, devemos seguir no debate, pois a aceitação dos métodos científicos de combater as doenças ainda é precária. Mesmo hoje, ainda há muita contestação puramente ideológica. Portanto, passo a palavra de volta ao Dr. Cruz para nos iluminar sobre a necessidade de se adotar uma vacinação ampla na comunidade. As estratégias de vacinação em massa já foram traçadas há muito tempo e se apoiam na observação de seus efeitos. A vacinação não protege apenas o vacinado, protege toda a sociedade. Quem não se vacina, ou quem não vacina seus filhos, põe em risco outras pessoas. Poderia dizer isso em relação à vacina contra a varíola, mas prefiro exemplificar com a poliomielite, a paralisia infantil, cuja vacina só foi produzida muito tempo depois de meu velório. Ela é aplicada exclusivamente em crianças, a partir de 2 meses de idade, em doses que seguem até os 5 anos de idade. Realmente, aqui no Brasil são dadas doses injetáveis, depois complementadas com a vacina oral, a do Zé Gotinha. Com isso, a polio está extinta no país desde a década de 1990. Uma vitória da ciência e das organizações sanitárias brasileiras. Se uma criança de 5 anos não for vacinada e pegar a poliomielite, pode passar para outra criança de colo, que ainda não foi imunizada. E veja que esta é uma possibilidade muito grande, pois as crianças adoram brincar com seus irmãos ainda bebês. Mas o mesmo risco acontece para qualquer outra doença infecciosa, pois sempre teremos pessoas que não podem se vacinar. Pessoas assim só têm uma defesa, a vacinação em massa dos que podem e devem ser vacinados. É realmente quase inacreditável alguém combater a vacinação, quando tantas doenças terríveis do passado, como a varíola, a febre amarela e a peste bubônica, foram eliminadas pela vacinação em massa. Realmente, a única ameaça à saúde dos brasileiros, tanto no nosso tempo quanto ainda agora, não era apenas a varíola. Também peste bubônica e a febre amarela matavam muitos brasileiros. Vamos falar sobre as duas. A peste bubônica é uma praga que ameaça a humanidade desde tempos remotos. Na Idade Média, chegou a matar 1/3 da população da Europa. Como parece que sempre acontece, a superstição dava início às pragas. A população ignorante caçava gatos, principalmente os gatos pretos, achando que eram animais satânicos e traziam azar. Com isso, os ratos proliferavam e suas pulgas transmitiam uma bactéria, a Yersinia pestis, bacilo descoberto por Alexandre Yersin, e que infectava humanos. Tudo isso já era bem sabido no início do século XX, e já existia até vacina para prevenir a doença.
Fizemos uma intensa campanha que envolvia a desratização da cidade e a vacinação nas áreas mais afetadas. Neste caso, não houve praticamente nenhuma resistência. Em 1909, menos de 10 pessoas morreram desta doença no Rio. Vale lembrar o surgimento dos criadores de ratos na ocasião. Como o governo pagava até R$200 por rato morto ou capturado, apareceram criadores de ratos. Os jornais se regalaram com charges sobre isto. Foi mesmo. E eu era sempre a vítima da chacota, mas valeu a pena. A outra doença que ameaçava o Rio era a febre amarela. Em 1903, morreram mais de 1.000 pessoas por causa desta enfermidade. Novamente, a ciência veio em socorro. No século XIX, muita gente acreditava que a febre amarela era provocada pelos miasmas, ares que se espalhavam a partir dos pântanos e águas apodrecidas. Foi quando o médico cubano Carlos Finlay demonstrou que o vírus era transmitido por um mosquito, a Stegonia fasciata, que hoje é chamado de Aedes aegypti e transmite também a dengue, a zika e a chikungunya. Pois é, para combater a proliferação do mosquito, criamos brigadas sanitárias, os mata-mosquitos, como eram chamados pelo povo. Estes agentes de saúde tinham, por lei, o direito de entrar nas casas e verificar se haviam focos de larvas e mosquitos. Isso gerou protestos, até de médicos adeptos da teoria do miasma, além de resistência de parte da população mais ignorante. Isso mesmo. Pais e mães de família que queriam proteger suas filhas impúberes. Realmente, um exagero de puritanismo. Esta batalha nós vencemos. Tivemos até visita de renomados médicos franceses, entre eles Émile Roux, do Instituto Pasteur, que aprovaram nossas iniciativas e validaram a teoria de Finlay. Em poucos anos, a febre amarela foi eliminada do Rio por completo. Uma vitória incontestável da ciência sobre o obscurantismo e a ignorância. Por estas razões, mudei minha atitude sobre a vacina compulsória. Assim mesmo, ainda considero que o procedimento deve ser defendido através de argumentos de persuasão, ao invés de apelar para a força. Concordo plenamente. A vacinação deve ser precedida e acompanhada de uma intensa campanha de informação. É necessário reduzir o negacionismo. Ele sempre existirá. Há uma parcela minúscula e inexpressiva da população. Muito bem dito! E sem querer dar a impressão de fabricar desculpas, lembro que minha posição também se estendia à forma como a urbanização da cidade do Rio foi implementada na mesma época. As medidas eram necessárias por razões sanitárias, mas cruéis na forma como deslocou um grande contingente de pessoas desprovidas, moradoras dos cortiços do centro. De lá, foram expurgados à força para locais distantes e surgiram os guetos da periferia, que ainda hoje persistem. Hoje, são favelas e comunidades insalubres, sem saneamento e sem assistência. Em outras palavras, o sanitarismo é praticado para as classes abastadas e vedado às desprovidas. Nisto, o Dr. Rui tem razão. Esta política de exclusão ainda é comum e gera mais desigualdade. Deve haver alguma forma de promover o progresso sem agredir os direitos da população, principalmente dos desprovidos. Mas esta é uma tarefa para os políticos. A ciência pode ajudar, mas não tem os poderes de ação. E ainda mais, temos de reconhecer que mesmo na comunidade científica, temos casos de preconceitos e ideologias de exclusão. Cabe às pessoas sábias distinguir o que é ceticismo,
atitude útil tanto na ciência quanto na cidadania, do negacionismo fundamentado nas preferências puramente ideológicas ou religiosas. Voltando à discussão da vacina obrigatória, temos aí um caso em que a adesão geral da população é não apenas desejável, mas imperiosa. Mas por que, doutor Oswaldo? Porque enquanto houver uma parcela considerável de pessoas suscetíveis, as que ainda não foram contaminadas nem vacinadas, o risco de recrudescência da infecção permanece alto. Seriam as tais ondas? Exato. E durante esses ciclos, aumenta o risco de surgimento de novas variantes do patógeno, algumas mais resistentes e mais infecciosas. Isto quer dizer que todo mundo deve ser vacinado, se quisermos ter segurança total em relação à epidemia. Sim, pelo menos uma grande parcela, se for uma doença que pode afetar todo mundo. Pois existem outras doenças que são mais fáceis de controlar e se restringem a parte da população, como a malária, por exemplo. Mas outras são globais, as pandemias, e estas precisam ser enfrentadas por ações globais. Bem, estamos agora de acordo todos sobre a vacina obrigatória. Isto demonstra a grandeza de espírito e a inteligência dos nossos dois debatedores. Mas debate é debate, e eu quero fazer mais uma provocação. Ah, muito me apraz ser provocado em debates acalorados. Pois bem, inicialmente quero lembrar que os jovens costumam ser as pessoas mais avançadas e inovadoras nos costumes da sociedade, mas às vezes se desviam e vão na contramão do progresso. Na revolta da vacina, eles foram à rua protestar contra o decreto. Muitos deles certamente admiradores do nosso grande jurista aqui presente. Mas tenho outro exemplo a citar sobre isto. Trata-se de um episódio ocorrido em 1914, que também teve participação do nosso querido doutor Rui Barbosa e atuação de estudantes. Refiro-me ao caso do corta-jaca. Ah, não! Vai lembrar disso? Eu me lembro disso. O presidente da República era o Marechal Hermes da Fonseca, que ficou viúvo durante o mandato e casou novamente com a jovem Nair de Tefé. Dona Nair era uma moça vivaz, amante da música, caricaturista talentosa do tipo moderninha. Promovia saraus no Palácio do Catete, onde eram apresentados recitais de música clássica, sempre de grandes compositores europeus. Até que seu amigo, Catulo da Paixão Cearense, sugeriu que também apresentassem músicas de compositores brasileiros, inclusive os populares. Cearense de novo? Só no nome, pois este era maranhense. E a primeira-dama, que também tocava violão, instrumento mal visto nas rodas aristocráticas, resolveu atender o pedido. Consultou seu professor de violão, Emílio Pereira, que lhe mostrou uma composição de Chiquinha Gonzaga, o corta-jaca, que já fazia sucesso nos bailes populares. E no sarau de 26 de outubro de 1914, além de peças clássicas de Liszt e outros europeus, Dona Nair pegou o seu violão e tocou o corta-jaca. Foi um escândalo. Os jornais conservadores reclamaram do que diziam ser falta de pudor. E estudantes de direito, engenharia e medicina foram às ruas com cartazes de protesto. Imaginem. Estudantes conservadores e retógrafos, talvez os mesmos que se manifestaram contra a vacina. E o nosso jurista, senador Dr. Rui Barbosa, fez um discurso reprovando a atitude da primeira-dama. Deixo claro que meu objetivo estava no patamar da censura ao marido dela, meu adversário político.
Chamou o corta-jaca de dança selvagem, irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Curiosamente, como era até de se esperar, toda esta reação só serviu para promover o corta-jaca e tornou-se um sucesso nacional. Chiquinha Gonzaga virou popstar. Afinal, como era esse corta-jaca? Missão cumprida. Nossos debatedores concordam com a importância da vacina e só nos resta dizer vacina sim. Obrigado a todos.